Degrau 1. A base. Sexta-feira, 7h15 da manhã. Você tá de toga aberta tomando café no copo de plástico do fórum quando o servidor avisa: doutor, a pauta de hoje tem 42 audiências. Você olha para o café, olha para o servidor, toma o café de um gole só. Mas antes de chegar aqui, antes da toga e do café ruim e das 42 audiências, tinha uma kitnet em São Paulo, 28 metros quadrados, uma mesa, uma cadeira, 6 pilhas de livro e uma marmita requentada no micro-ondas que já não girava mais. Você tinha 25 anos, formado em Direito há 3 anos de atividade jurídica como advogado em escritório pequeno, fazendo petição inicial de caso que nunca ia para frente. Salário de 2.800, aluguel de 1.400. O resto era arroz, feijão e PDF de doutrina baixado em fórum pirata. O concurso para juiz federal era o plano, o único plano. Você estudava 14 horas por dia, acordava às 5, dormia à meia-noite. Direito constitucional de manhã, previdenciário à tarde, penal e processual de noite. Nos fins de semana, simulados. Nos feriados, mais simulados. Natal era revisar súmulas do STJ enquanto sua mãe mandava áudio, perguntando quando você vinha. Você não ia. Foram 3 tentativas. Na primeira, rodou na objetiva. Na segunda, passou na objetiva, passou na discursiva, caiu na sentença prática. Na terceira, passou em tudo. Objetiva, discursiva, sentença, prova oral, títulos, sindicância, psicotécnico. O resultado saiu numa terça-feira de novembro. Você estava na kitnet, comendo miojo, quando o site do tribunal atualizou. Seu nome na lista. Aprovado. Juiz federal substituto. Salário de R$35 mil. Você largou o garfo. Ficou parado olhando para a tela por quase 1 minuto. Depois ligou para sua mãe. Ela chorou. Você também, mas em silêncio, porque a parede era fina e o vizinho reclamava de tudo. R$35 mil. Você que comia marmita de R$9 ia ganhar R$35 mil. O número parecia errado, parecia de outro mundo, parecia de outra pessoa. Era de outra pessoa, porque o moleque da kitnet morreu ali. O que nasceu no lugar vestia toga. Degrau 2. Primeira subida. A posse foi num salão nobre do Tribunal Regional Federal. Lustre de cristal, bandeiras, madeira escura, púlpito, você de terno novo, gravata que sua mãe escolheu por videochamada. 13 aprovados em pé, lado a lado, todos com a mesma cara de quem não acredita. O desembargador Moreira conduziu a cerimônia. Cabelo grisalho, toga fechada até o pescoço, medalha no peito, corpo largo como quem carrega 25 anos de magistratura nos ombros. A toga é pesada, não pelo tecido, pelo que ela representa. Se um dia parecer leve, preocupe-se. Você recebeu a toga, preta, lisa, mais leve do que esperava. Vestiu ali mesmo por cima do terno. Ficou grande nos ombros. Alguém tirou foto. Você sorriu. Não sabia ainda o que ia carregar. 2 semanas depois, você desembarcou numa cidade de 43 mil habitantes no interior de Minas Gerais. A subseção judiciária ficava num prédio de 2 andares, fachada descascando, ar-condicionado barulhento, estacionamento de terra, 3 varas. A sua era a segunda. Competência previdenciária. O apartamento funcional ficava a 6 quadras do fórum. Sala, quarto, cozinha, banheiro, mobília de repartição pública, sofá de courino bege que grudava na pele, mesa com uma marca de copo que nunca saiu, janela dando para uma rua onde passava um cachorro caramelo às 6 da manhã e um ônibus às 6h30. Só. Você desembalou 3 caixas, deixou as outras 7 fechadas. Algumas continuam fechadas até hoje. Na primeira semana, o servidor-chefe do cartório te mostrou o sistema. Processos eletrônicos. Milhares. A tela parecia um painel de aeroporto, mas ao invés de voos, eram vidas. Cada número era alguém esperando uma resposta. Aposentadoria negada. Auxílio-doença cortado. Pensão por morte indeferida. Benefício assistencial devolvido. 4.200 processos. Na sua vara. Esperando você. O servidor olhou para sua cara e disse sem maldade: o doutor anterior levava uns 700 por ano. Boa sorte. Você sentou na cadeira do gabinete. A cadeira rangeu. Tinha um café frio em cima da mesa que não era seu. Era do juiz anterior. Ele tinha sido promovido 3 meses antes. Ninguém jogou o café fora. Você jogou o café fora. Lavou a caneca. Sentou de novo. Abriu o primeiro processo. Dona Maria das Graças. 67 anos.
Pedido de aposentadoria rural por idade. Negado pelo INSS por insuficiência de prova de atividade rural. Documentos anexos. Uma declaração do sindicato, 2 fotos antigas de uma roça e um atestado de um vizinho dizendo que ela trabalhou a vida inteira na terra. Você leu, releu, não sabia o que sentir, não sabia se era suficiente. A lei dizia uma coisa, a foto dizia outra. A foto era de uma mulher com as mãos na enxada sorrindo, num pedaço de terra que cabia inteiro na sua tela de computador. E você ali, com poder de decidir se aquele sorriso valia uma aposentadoria. Degrau 3, a escalada. Os meses passaram e você aprendeu a rotina. Ou a rotina aprendeu você. 7h30, café no copo de plástico. 8 horas, despachos. 9, audiências. Meio-dia, almoço no restaurante da esquina, sempre o prato feito de R$ 12. 1h30, mais audiências. 4, sentenças. 6, ir embora, ou ficar. Geralmente ficar. As audiências de conciliação eram a parte mais estranha. Você no centro do tablado, toga fechada, servidor ao lado digitando. À direita, o procurador do INSS. À esquerda, o segurado com seu advogado. Às vezes sem advogado. Às vezes sem advogado e sem entender direito o que estava acontecendo. O procurador Fábio era o que aparecia na maioria das pautas. Terno cinza, gravata vermelha escura, pasta de couro. Novo como você, eficiente, educado, sempre com os números na ponta da língua. Laudo pericial negativo, doutor. Não há incapacidade laborativa. O INSS opina pelo indeferimento. Você aprendeu a ouvir essa frase sem piscar. Aprendeu a ler laudos periciais, onde o médico escrevia que o segurado podia trabalhar, e o segurado na sua frente mal conseguia levantar do banco de madeira. Aprendeu que o laudo era uma opinião, que você podia discordar, mas que discordar exigia fundamentação, exigia técnica, exigia a coragem de colocar no papel que o perito estava errado, sabendo que o tribunal podia reformar sua sentença e devolver o processo, como se você não soubesse o que estava fazendo. As sentenças se acumulavam, 50 por mês, depois 70, depois 100, cada uma com nome, sobrenome, CPF, história. Você lia tudo. No começo, lia cada palavra. Depois de 6 meses, lia os pontos-chave. Depois de 1 ano, lia em diagonal, parando só quando algo saltava da tela. Isso te assustava. A velocidade com que a empatia virava eficiência. A facilidade com que um nome virava um número de processo. Você negava benefícios. Negava quando a prova era fraca, quando o laudo era contrário, quando a lei não permitia. Fundamentava com jurisprudência, citava súmulas, aplicava precedentes. Tudo correto, tudo técnico, tudo frio. Uma vez negou um auxílio-doença para um pedreiro de 54 anos com hérnia de disco. O laudo dizia que ele podia exercer atividade leve. Você escreveu na sentença: o autor pode ser reabilitado para função compatível com sua limitação. O pedreiro não sabia ler, não sabia fazer outra coisa. Tinha trabalhado a vida inteira carregando peso, mas a lei dizia que ele podia ser reabilitado. Naquela noite, no apartamento funcional, você esquentou uma marmita no micro-ondas, sentou no sofá de courino, ligou a televisão, não assistiu nada, ficou olhando para o teto, pensando no pedreiro. Pensando se reabilitação existia de verdade ou se era só uma palavra bonita que a lei inventou para negar benefícios sem parecer cruel. Você dormiu no sofá. Acordou com a marca do courino no rosto. Degrau 4. O caso. Dona Iracema entrou na sala de audiência num dia de terça-feira, outubro. Calor de 36 graus e o ar-condicionado do fórum fazendo aquele barulho de avião decolando. Ela era pequena, magra de um jeito que não era escolha, era história. Vestido marrom escuro de manga comprida, um lenço na cabeça, mãos que você viu de longe e já sabia que tinham pego em enxada, foice, facão, balde, corda, tudo que a terra exige e não devolve. 62 anos, trabalhadora rural desde os 11, pedido de aposentadoria por invalidez. O INSS negou 2 vezes, primeiro na agência, depois no recurso administrativo. A perícia médica do INSS disse, apta para a atividade laboral. Ela veio sem advogado. A Defensoria Pública da União estava representando. O defensor era jovem, esforçado, com uma pasta cheia de documentos que ele organizou como pôde. Você instalou a audiência. Pregão. Partes presentes. Tentativa de conciliação. Doutor, o INSS não tem proposta de acordo. O laudo pericial judicial é favorável à autarquia.
A segurada apresenta limitações. Dona Iracema, ela olhava para a mesa. Não para você, não para o procurador, para a mesa, como se estivesse acostumada a olhar para baixo. Começou a instrução. O defensor fez as perguntas. Dona Iracema respondeu devagar. A voz era baixa. O servidor ao lado precisou pedir 2 vezes para ela falar mais alto. Ela contou que trabalhava na roça desde menina, que o marido morreu há 8 anos, que tinha 3 filhos, 2 foram embora para São Paulo, uma mora perto, mas trabalha de doméstica, e não pode ajudar, que sente dor nas costas, nos joelhos, nas mãos, que não consegue mais agachar, que não consegue mais carregar balde de água, que a última vez que tentou capinar, desmaiou no meio da roça e ficou caída até a vizinha encontrar. O procurador fez uma pergunta. A senhora procurou algum médico recentemente? Ela disse que foi ao posto de saúde, que o médico deu um remédio, que o remédio acabou e ela não teve como comprar outro. Quanto custava o remédio? R$ 23. R$ 23. Você anotou. R$ 23 era o preço que separava a Dona Iracema da dor. Então ela fez uma coisa que não estava em nenhum manual, em nenhum código de processo, em nenhuma aula de direito previdenciário. Ela tirou o lenço da cabeça, devagar, como quem desfaz um nó antigo, e mostrou uma cicatriz que ia da orelha até a nuca, grossa, escura, velha. Ela não explicou, não disse o que aconteceu, só mostrou. E colocou o lenço de volta. A sala ficou em silêncio. O servidor parou de digitar. O procurador Fábio olhou para o próprio sapato. O defensor engoliu seco. Você olhou para Dona Iracema. Ela voltou a olhar para a mesa. A audiência terminou. Você encerrou? Dispensou as partes. Dona Iracema levantou devagar, apoiando as 2 mãos no banco. Saiu sem olhar para trás. Você ficou no gabinete. Leu o laudo pericial de novo. O perito tinha escrito: limitações funcionais moderadas, sem incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral. Traduzindo, ela pode trabalhar. Fazendo o que? O perito não disse. Fazendo o que? 62 anos, 11 de escolaridade, trabalhadora rural a vida inteira, mãos que não abriam direito, joelhos que não dobravam direito, costas que não sustentavam direito, e um laudo dizendo que ela podia trabalhar. Em quê? Em que mundo? Em que versão de realidade? Você abriu a tela de sentença, ficou olhando para o cursor piscando. Branco, preto, branco, preto. Se você seguisse o laudo, negava. Era o seguro. O tribunal não ia reformar. O procurador não ia recorrer. Tudo limpo, tudo técnico, tudo correto. E Dona Iracema voltava para a roça até desmaiar de novo. Se você contrariasse o laudo, concedia. Fundamentava com o contexto socioeconômico, com a idade, com a impossibilidade real de reabilitação. O tribunal podia manter ou podia reformar, e você ficava com a marca de juiz que ignora perito. Você pensou no desembargador Moreira, na frase da posse. A toga é pesada, não pelo tecido. Escreveu a sentença, 3 páginas. Contrariou o laudo, fundamentou ponto por ponto, citou a condição socioeconômica, a idade, o histórico laboral exclusivamente rural, a impossibilidade prática de reinserção no mercado. Concedeu a aposentadoria por invalidez com data retroativa à entrada do requerimento administrativo. Assinou, mandou publicar, saiu do gabinete. No corredor, encontrou o procurador Fábio. Ele estava encostado na parede, pasta na mão, gravata frouxa. Olhou para você. Eu também tenho mãe, doutor. Mas o laudo é o laudo. Você não respondeu. Ele também não esperava a resposta. Os dois ficaram ali, no corredor vazio do fórum, ouvindo o ar-condicionado lutar contra o calor de outubro. Degrau 5. O topo. 2 anos depois, você não conta mais as sentenças. Passaram de 1.600, cada uma com nome. A maioria você esqueceu. Algumas você não esquece. O desembargador Moreira se aposentou. Na despedida, chamou você no canto. Disse que acompanhou algumas das suas sentenças. Disse que você errou em umas, acertou em outras, que isso era a profissão. Eu também já chorei no gabinete. Isso não passa. E não deveria. O caso de Dona Iracema foi mantido pelo tribunal. A aposentadoria ficou. Você soube porque o defensor mandou uma mensagem. Ela está recebendo, doutor, um salário mínimo e R$ 412 por mês. Um salário mínimo e R$ 412. Você que ganha 35 mil. Ela, que trabalhou 51 anos na roça, ganha um salário mínimo e 412. A ironia não precisava ser dita. Você assentiu.
como se sente o café frio que esqueceu na mesa. A kitnet em São Paulo virou memória. As pilhas de livro viraram estantes no apartamento funcional, que já não é tão funcional assim, porque agora tem quadro na parede e um tapete que você comprou num sábado sem ter o que fazer. As caixas fechadas, você abriu quase todas. Uma ainda não. Dentro dela tem os cadernos de estudo. Você não sabe por que guarda. Talvez como prova de que um dia foi outra pessoa. Sexta-feira, 7h15 da manhã. Você está de toga aberta, tomando café no copo de plástico do fórum. O servidor avisa: doutor, a pauta de hoje tem 42 audiências. Você olha para o café, está frio, mas você toma assim mesmo. Não porque tem pressa, porque aprendeu que o café do fórum é sempre frio, que as audiências são sempre demais, que a toga nunca fica leve e que a justiça, quando existe, cabe num número de 14 dígitos publicado no Diário Oficial que uma mulher de 62 anos nunca vai ler. Você levanta, fecha a toga, entra na sala de audiência. A primeira segurada do dia já está sentada no banco. Ela olha para a mesa. Não para você, você senta, abre o processo, respira e começa.